eu estou aqui hoje com Carolina Perrone, não sei se eu falei teu nome certo, e quero começar já com a primeira pergunta. Carolina, quem é você e o que você faz? Rafael, eu escolhi o nome mais fácil de dizer, porque o resto é bem pior, tá bom? Carolina Perrone, você falou certo. Eu sou terapeuta, sou psicóloga, né? Eu fiz mestrado na PUC São Paulo, estudando depressão. E eu sou psicóloga há 20 anos, especialista em terapia de casal, e agora não, faz 10 anos sou supervisora dos residentes de psiquiatria na Faculdade de Medicina da USP. Então, a gente cuida da residência, da formação deles agora. O interessante de perceber que nem todo casal que sofre violência, ele é possível de fazer terapia de casal. Eu vou explicar por quê. Tem dois tipos de violência, né? A violência situacional, que eu e você estamos destemperados, o questionamento, a briga começa a crescer e a gente, por exemplo, se ataca, se agride verbalmente ou fisicamente, que é uma violência moderada e simétrica. Eu causo dano em você e você causa dano em mim, certo? Essa violência, ela pode ir para a terapia de casal, que está tudo certo. Isso pode melhorar o relacionamento do casal, ok? Agora, quando a violência é caracterológica, que é a violência que ela tem uma vítima e um perpetuador bem marcado e é assimétrico, essa não pode ser feita a terapia de casal, porque piora e coloca a mulher em risco, né? Claro que qualquer tipo de par pode ter essa composição de um perpetuador, uma perpetuadora, mas hoje a gente vai falar mais de uma violência contra a mulher, né? Sim. E dentro dessa violência caracterológica, o objetivo é controlar, intimidar, dominar o outro, diferente da outra violência, que é uma violência situacional. Então, as pesquisas, eu me formei, né? Eu fiz meus cursos nos Estados Unidos, no Instituto John Gottman, no Instituto Gottman. É um instituto que eles pesquisaram casais, então eles têm estudo de 40 anos sobre casais, não é da cabeça deles que eles tiram esses dados, são estudos, e ele defende isso, né? Que não é toda violência que pode ser, que todo casal que tem violência que pode fazer terapia de casal. Eles têm uma diferença que eu acho que aplica em várias culturas, porque eles fazem muitos estudos transculturais, né? Mas olha que interessante que ele achou. Então, vamos começar a pensar assim, não é todo casal que vai para terapia de casal, certo? Certo. É só aquele situacional. O outro, você coloca a pessoa que está sendo violentada em muito risco, né? Porque terapia de casal, a pessoa vai falar o que ela sente, podem ir para casa depois de uma briga e sofrer mais violência. Mas ele falou assim, não é... Eles pesquisaram vários casais, uns 200 casais, alguns dos parceiros estavam presos pela agressão, então eles conseguem ter acesso, né? Eles acompanharam 60 casais de perto e eles perceberam que nem todo agressor é igual. Eles perceberam que tem dois tipos de agressor. Por que eu quero falar isso para vocês? Porque é muito importante quebrar essa cultura de que a mulher é culpada da violência, ou que ela pode fazer alguma coisa para essa violência acabar, né? A gente precisa entender como funciona, entre aspas, a mente desse agressor. Então, eles descobriram que tem dois tipos. Eles vão falar os cobras e os pitbulls, tá? Então, ele falou assim, olha, os cobras são aqueles caras que eles não têm medo do abandono. Eles são imediatistas, ele se sente superior, ele vai falar aquilo que o policial quer ouvir, que o juiz quer ouvir, que o terapeuta quer ouvir. Ele fica bem quando a vítima vai embora. E uma coisa interessante que eles perceberam, que quando eles estavam gravando as conversas, e às vezes tinha embate, esses caras, o batimento cardíaco deles diminuíam. Então, isso quer dizer o quê, né? Que eles chamaram eles de cobra porque eles são frios, calculistas, e eles esperam para atacar a vítima, né? E importante que ele fala assim, saber disso é importante saber quando a mulher sai do relacionamento. Então, os cobras é mais seguro sair em longo prazo que sair rapidamente da relação. Então, a mulher, nesse caso, ela sofre mais quando ela sai rápido da relação. É que ela tem mais perigo de sair. E neste caso, eles não são ajudados por terapia nem para o grupo de agressores, né? Aqueles grupos que ajudam os agressores. Já os pitbulls são aqueles que eu acho, pensando aqui com vocês,
que as mulheres têm mais dificuldade em desmanchar o relacionamento, né? Porque fica essa questão, é amor, é não sei o quê. Não, a verdade não é, controle, porque os pitbulls, eles morrem de medo de ser abandonados, eles ficam obsessivos, eles ficam paranoicos, eles culpam a mulher pelas coisas que eles fazem, eles não validam a experiência de realidade da mulher, então ela passa a desacreditar dela mesma, então ela começa a falar de coisas do tipo, se eu não tivesse conversado daquele jeito com meu amigo, eu não teria apanhado, se eu chegasse mais calma em casa, eu não teria apanhado, porque eles vão fazendo um tipo de uma lavagem cerebral, é como se eu falasse assim, não, e essa cor não é dessa cor, é outra coisa, então ela passa a duvidar dela mesma, né? Ele vai assediar a vítima por anos, e ele vai confundir o controle com o amor, né? Essa questão de ser paranoico, obsessivo, eu te amo, eu te quero, você é a mulher da minha vida, ele vai cercando de uma maneira que a mulher começa a achar que ela está errada. Esse é mais perigoso de sair a longo prazo, por isso você tem que ajudar a mulher a sair com muita cautela da relação. Que a bebida, ela aumenta em 3 vezes a chance de sofrer uma violência. Então, por exemplo, se a gente tem um casal que tem uma briga situacional, né, e o homem é alcoolista, se você tratar o álcool, isso cai bastante a chance de acontecer uma agressão. Agora, no pitbull, né, que é aquele cara super paranoico, obsessivo, ele quer aquilo, ele vai querer que a mulher mude, mas mesmo assim vai estar insatisfeito. Nada do que ela fizer vai adiantar. Isso é interessante, que o que os cobras e os pitbulls têm em comum? O comportamento da mulher não faz diferença nenhuma. Elas não vão, se elas ficarem mais boazinhas, não vai adiantar nada, ou também o espancamento não muda com o tempo. Então, esses dois têm em comum, né? Que o tempo não muda o espancamento, e elas, mesmo que elas façam tudo o que eles queiram, isso não diminui a chance delas sofrerem violência, né? Então, a gente tem que olhar isso, por quê? Porque a mulher ela precisa de um suporte social e muitas vezes ela é abandonada, porque, imagina, ela apanha e volta com o agressor, as pessoas se sentem traídas e largam ela. E é quando ela mais precisa de suporte social. É verdade. Ele assume parte da responsabilidade pelo problema, mas não tudo, ele culpa a mulher muitas vezes, ela sente que ela tem um certo controle da relação. Bom, se eu mudar, as coisas melhoram para mim. E esse cara pode parecer um príncipe no começo mesmo. Porque se ele fosse um escrotão de começo, talvez ela nem ficasse, né? Eu acho que essa coisa, essa intermitência de ser legal e não ser legal, é mais problemática dos quadros que a gente vê, né? Olha, se a gente for pensar bem, faz pouco tempo que bater em criança é crime, certo? Primeira vez que agrediram uma criança, nem tinha delegacia infantil. Eles foram fazer uma queixa na Sociedade dos Animais, porque nem tinha para onde reclamar. As crianças não tinham voz, por exemplo. Então, eu acho que a cultura latina é uma cultura que bate muito. Então, assim, a filha vai apanhar, ela entende que isso é para o seu bem. Eu estou te batendo porque eu te amo. Então, a primeira coisa teria que mudar essa relação de que para educar a gente precisa bater, né? E a segunda coisa é educar os homens para eles entenderem que mulheres valem tanto quanto eles, não são seres inferiores. Por exemplo, a gente teve um caso no HC de um homem. O HC ele atende pessoas de todo o Brasil, né? E tinha um cara que bateu na mulher, ele falou assim, mas eu pensei que eu pudesse bater na minha mulher, ela é minha. Então, você vê, né, que às vezes o cara não bate porque ele é um sacana, ele bate porque ele acha que tá tudo bem, porque é assim que a vida é assim que o pai dele fez com a mãe dele, enfim. Agora, qual é o problema disso? Quando a mulher ela não denuncia, né? Porque a gente quer chamar atenção para isso, certo? Para a denúncia, a denúncia é importante fazer. Os dados, eles ficam mascarados, então a gente acha que tem menos violência do que realmente tem. E aí eu fico pensando, será que se o governo, né, tivesse todos os dados possíveis, ele não investiria em políticas públicas para ensinar homens e mulheres, a ensinar mulheres que isso não é amor, ensinar homens que isso não é relacionamento, por exemplo? Então, a importância de denunciar, uma delas é registrar os dados. É muito pior do que a gente pensa. Né? Então, olha que interessante, se a gente começar a entender que não é um problema pessoal, e sim social, né? É um problema social, né? Mulheres apanham, mulheres morrem,
A gente começa, então, a ouvir uma briga e ver se é grave e começa a denunciar, né? Hoje que a gente está na quarentena, os casais estão mais perto, os vizinhos estão mais tempo em casa, né? Então, a gente pode perceber mais se criança, principalmente isso, criança, a gente está falando de mulher e homem, mas criança que chora sempre no mesmo horário, né? Isso pode denunciar violência, a gente tem que ficar atento para isso, né? Então, a mulher ela tem que ter um suporte que ela perde em 2 segundos quando ela volta para o cara. Porque ele é insistente. Lembra que ele é obsessivo e paranoico? Ele vai fazer de tudo para ter você de volta. Você vai entender que isso é amor, mas, na verdade, isso é o medo dele de ser abandonado. E aí bagunça toda a cabeça, certo? Porque é uma invalidação crônica que ela vai vivendo no relacionamento. Ela já, de repente, o que eu falo muito para minhas pacientes é: olha o que você está vendo, escuta o que está acontecendo, você está percebendo as coisas, mas elas não confiam no que vem. Então, vamos pensar na denúncia, né? A denúncia é importante que ela aconteça assim que aconteça a primeira violência, certo? Que pode ser uma maneira de começar a brecar o agressor, pode ser uma maneira de impedir que maiores violências aconteçam, certo? Só que assim, como é que essa mulher vai sair para denunciar? Se ela acha que a culpa é dela, se ela acha que ela mereceu, se ela acha que ela é inferior ao homem, então tudo bem. Se ela viu a mãe dela apanhar, né? Então assim, a gente precisa entender por que ela não vai denunciar. Não é simples denunciar, né? Aí ela denuncia. O cara tá na casa dela, às vezes ela depende dele financeiramente, como ela faz, né? O suporte social vai embora, você pode ter certeza. Se a mulher volta com o cara que apanhou, ela pede, porque eu já ouvi muitas mulheres falando, ela gosta de apanhar. A questão é como ele é insistente, ela tem que ter um suporte social insistente também, que ajude ela tanto quanto ele vai tentar conseguir ela de volta, né? Nossa, Carolina, eu só tenho a agradecer todas essas informações que você passou para a gente. Então, a pessoa que se sentir com vontade de compartilhar ou querer aprender ainda mais, como que ela pode entrar em contato contigo? Ela pode me escrever no caperrone@gmail.com. Tranquilo, vai estar aqui embaixo também. Caperrone, tá? Tá. Carol, no caso. Caperrone. Caperrone.